Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs, os amigos e amigas da Sociedade Teosófica no Brasil. Hoje iniciamos a Escola Teosófica Internacional. É a 26ª e é a primeira Escola Teosófica Internacional online para o Brasil e para o mundo. Agradecendo, então, a atenção de todos, mais um minutinho, 17 horas está chegando, e eu vou dar as boas-vindas ao Rupert Sheldrake, pedindo que ele abra o seu microfone, e ao Eduardo Weaver também. Mr. Rupert Sheldrake, I'd like you to open your microphone, and we are very glad to have you here with us. And you may start our meeting, and with translation of Eduardo Weaver for you, we all. You make some sentences, and Eduardo translate continuously, okay? Rupert Sheldrake, the word is all yours, and please open your, let me try to open your microphone, because I think we switched it off here. Please, you may now open your mic, and let me do it the same with Ricardo. Eduardo, pode abrir o seu também, por favor. Obrigado. É com você. It's all yours, Rupert Sheldrake. Welcome. We are very glad to have you here with us. Well, thank you. I'm very pleased to be with you and happy that I can be part of your conference. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês e participar dessa conferência. Brazil is one of my favorite countries, but this is the first time I've been able to visit Brazil virtually. O Brasil é um dos meus países prediletos, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de visitá-lo virtualmente. We're at a unique point in human history when we have access to the spiritual traditions of almost every culture in the world. Nós estamos numa condição muito especial hoje em dia, porque nós temos acesso a praticamente todas as tradições de sabedoria de todas as partes do mundo. And at the same time, these practices are now being investigated scientifically, which only began a few decades ago. E essas práticas agora estão sendo investigadas cientificamente, o que começou algumas décadas atrás. There have now been thousands of studies of the effects of religious and spiritual practices, which have measurable effects, which scientists have been looking at now for years. Então, durante os últimos anos, existem muitas práticas espirituais cujos efeitos estão sendo estudados por cientistas. Thousands of these studies have recently been summarized in this enormous handbook, this very thick book. Milhares dessas pesquisas foram sumarizadas e impressas nesse livro, que é na verdade, um livrão. It's called the Handbook of Religion and Health in 2 volumes. É um livro em 2 volumes, que é um handbook, né? Um guia sobre religião e saúde. And what these studies show is that people who have regular spiritual or religious practices are, on average, happier, healthier, and live longer than people that don't have these practices. E o que se observou que as pessoas que adotam práticas espirituais são mais felizes, mais saudáveis e vivem por mais tempo. That's why I think that militant atheism should come with a health warning. Então, por isso que eu digo que os militantes ateístas deveriam avisar que existe algo errado. Because if atheists put people off religious and spiritual practices, they leave them poorer spiritually and physically and mentally in terms of health.
Então, os ateus, ateístas, eles acabam retirando das pessoas a possibilidade delas realizarem práticas espirituais, e com isso a vida delas fica mais pobre e menos saudável. I've recently written a book called Science and Spiritual Practices. Recentemente eu escrevi esse livro, Ciências e Práticas Espirituais, which is going to be published in Brazil very soon. que vai ser publicado no Brasil em breve. And in this book, I discuss 7 different spiritual practices. All of them are ones that I do myself. E eu descrevo nesse livro 7 práticas espirituais e eu realizo essas práticas eu mesmo. These practices are, first of all, gratitude, being thankful. E essas práticas incluem uma que é muito importante, que é a gratidão e ser agradecido. And secondly, meditation. A segunda é meditação. Then connecting with nature. A terceira é a conexão com a natureza. Then relating to plants. Depois, o relacionamento com as plantas. Then singing and chanting. Depois, cantar e dançar. And rituals. E depois, os rituais. And pilgrimage. E a peregrinação. I won't have time this evening to speak about all of these, but I'm going to start with gratitude. Não vai dar tempo para eu falar sobre todas elas essa tarde, mas eu vou começar com a gratidão. Since the year 2000, there's been an official branch of academic psychology called positive psychology. Desde o ano 2000, surgiu um campo oficial na psicologia que é chamada da psicologia positiva. Positive psychologists try to find out what makes people happy. A psicologia positiva tenta descobrir o que faz com que as pessoas fiquem felizes, fiquem alegres. Most traditional psychologists are more interested in what makes people miserable. A maioria dos psicólogos estão mais interessados no que faz as pessoas tristes e miseráveis. And one of the things that positive psychologists have found is that people who are happy are usually people who are grateful. E o que a psicologia positiva descobriu, que as pessoas que praticam a gratidão são também mais felizes. People who are grateful are usually happier and also more popular than people who are ungrateful. As pessoas que são gratas são mais populares e mais felizes do que aquelas que não são ou não praticam. The opposite of gratitude is taking things for granted or feeling entitled. O oposto à gratidão é você achar que você já sabe de tudo e que não precisa de mais nada. And it's not really surprising that people who are grateful and happy are more popular than people who are ungrateful and who complain all the time. E não é de se espantar que as pessoas que praticam a gratidão sejam mais populares, mais alegres e sintam melhor o tempo todo. The critics of this research said, of course these happy people are grateful. They are grateful because they're happy. Então, alguns críticos disseram, não, mas é claro que essas pessoas estão felizes e eles são gratos porque são felizes. So the scientists did some experiments, and because they wanted to find out if people are happy because they're grateful. Os cientistas fizeram algumas pesquisas para saber se as pessoas são felizes porque são gratas. They did an experiment dividing a group into 3. Each of these 3 groups was selected at random. Então, eles dividiram um grupo de pessoas em 3 subgrupos que foram divididos aleatoriamente. One group was asked to write a list of all the things in the previous week that had made them unhappy, that had annoyed them. Então, um dos grupos foi instruído para escrever num pedaço de papel
tudo aquilo que na semana anterior os fez infeliz, as coisas que os perturbaram. Another group was asked to write a story about something that happened in the previous week. O segundo grupo foi instruído a escrever uma história sobre algo que lhe aconteceu na semana anterior. And the third group was asked to make a list of the things for which they felt grateful in the previous week. E o terceiro grupo foi instruído para escrever a lista das coisas pelas quais eles se sentiam gratos na semana anterior. The people who made a list of things they were grateful for were measurably happier for days afterwards. O grupo que escreveu a lista das coisas que lhe trouxeram o sentido de gratidão foram os que assim se sentiram mais felizes nas semanas subsequentes. Their most successful experiment involved writing a letter of gratitude to somebody who had helped them in their life. Outro experimento muito bem sucedido foi escrever uma carta para alguma pessoa a quem ele deve assim um sentido de gratidão. Somebody that they had never properly thanked before, maybe a family member, a teacher, or an old friend. Escrever para uma pessoa a quem eles nunca expressaram de forma apropriada a sua gratidão. Talvez um membro da família, um professor ou um velho amigo. So they wrote the letter and then they went to that person and read it to them. Então eles escreveram a carta e foram até aquela pessoa para quem elas escreveram e leram a carta para ela. The people who did that were measurably happier for up to 2 months afterwards. As pessoas que fizeram isso, que prepararam a carta e leram, elas permaneceram mais felizes durante 2 meses após essa ocorrência. These results of these scientific studies are not really surprising. E esses estudos, né, que foram feitos cientificamente, não são surpreendentes. All traditional religions have known this for centuries or millennia. All of them have ways of giving thanks. Todas as tradições religiosas, durante séculos ou milênios, sempre ensinaram a importância de sermos gratos. My mother understood these principles. She used to say to me, count your blessings, but she didn't need to learn that from psychologists. A minha mãe entendia isso e ela dizia, conte as suas bênçãos, mas ela não aprendeu isso da psicologia. One of the simplest ways we can all be happier is to think every day about the things we're grateful for, even if we only spend 5 minutes in the evening doing this. Então, uma das maneiras de nós sermos felizes é todo dia nós nos lembrarmos daquelas coisas coisas e pessoas às quais nós somos gratos, nem que seja durante 5 minutos no final do dia. In my book, I suggest simple ways in which we can put these practices, make these practices part of our own life. No meu livro, eu sugiro algumas formas que nós podemos tornar essas práticas efetivas no nosso dia a dia. And one of the simplest things in relation to gratitude is giving thanks before meals. E uma das coisas mais importantes em relação à gratidão é fazer um agradecimento antes das refeições. 100 years ago in Europe, most families would have sat down together and someone would have said a grace before meals, giving thanks for the food. Antigamente, né, séculos atrás, as pessoas, quando sentavam à mesa, sempre tinham essa prática de agradecer, de abençoar a comida, e isso era muito comum. But in the modern secular world, most families and groups of friends have stopped doing this. Mas nesse mundo atual, secular, a maior parte das pessoas e famílias perderam esse hábito. The simplest way of doing it, which we do in our own family, is to hold hands round the table before we start eating
and have a short period of silence. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é a maneira como nós fazemos na minha família. Antes de começar a refeição, nós damos as mãos e, em silêncio, nós agradecemos. Then everyone can give thanks in their own way. Cada faz expressa a sua gratidão da sua maneira. When we have more people, then we often sing a grace together, so everyone can sing together before they eat together. Quando nós temos mais gente, então nós cantamos juntos, de maneira que a gente possa compartilhar esse canto antes de iniciar a refeição. It makes a big difference to do these very simple things as part of one's everyday life. Faz muita diferença fazer essas pequenas coisas como parte da vida cotidiana. Now I want to say a little bit about meditation. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre meditação. I'm sure that most people who are watching this evening have meditated, so I don't need to explain what meditation is. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão conectadas conosco já conhecem, já praticam meditação, então não preciso explicar o que é meditação. In the modern world, many millions of people meditate. No mundo moderno, milhões de pessoas meditam. 100 years ago, it was only a small minority of people who even knew about meditation. Coisa de 100 anos atrás, era uma minoria, um número muito pequeno de pessoas que tinham o hábito de meditar. And many of them were theosophists. E muitos deles eram teosofistas. Theosophists led the way, and many other people have now followed. Os teosofistas lideraram esse caminho e depois muitos outros seguiram. Currently, about 18 million people now meditate in the United States. Atualmente, 18 mil pessoas meditam nos Estados Unidos. 18 milhões de pessoas meditam nos Estados Unidos. And many of the people who meditate are not religious. They are doing it because it has benefits for their health and well-being. E muitas das pessoas que meditam não são religiosos. Eles meditam porque faz bem para a sua saúde e para a sua tranquilidade. Meditation has now been secularized. A meditação agora foi secularizada. There are two main kinds of meditation. The first kind with mantra, or with a short mantra or phrase, and the second kind, mindfulness meditation, concentrating on the breathing or sensations in the body. Existem dois métodos assim fundamentais de meditação. Um deles é meditação com mantras e o outro, que também é chamado de mindfulness, é um tipo de meditação onde você se concentra na respiração. Scientific studies have shown that meditation has many benefits for physical and mental health. Estudos científicos comprovaram que a meditação tem muitos benefícios para a saúde mental. It lowers the blood pressure, reduces the level of stress hormones. Baixa a pressão arterial, também reduz os hormônios que estressam. Helps people to sleep better. Ajuda as pessoas a dormirem melhor. And helps protect people against depression. E ajuda a proteger as pessoas da depressão. In Britain, if you go to see a psychiatrist with mild or moderate depression, the psychiatrist can write you a prescription for meditation instead of antidepressant drugs. Na Inglaterra, se você for visitar consultar um psiquiatra, é muito provável que, em vez de receitar drogas, ele receite uma prática de meditação. This is supported by our National Health Service, partly because it's cheaper. Isso é apoiado pelo nosso sistema de saúde, porque, afinal, é mais barato. And also has fewer side effects than drugs. E também tem efeitos colaterais bem menores do que as drogas. There have now been many studies on the brains of people while they meditate. Existem alguns poucos estudos sobre
como o cérebro das pessoas opera durante a meditação. Meditators are literally sitting targets for scientific researchers. A meditação se tornou um objetivo de estudo para muitos cientistas que se interessam em meditação. You can't study the brain of somebody who's skiing downhill at 80 kilometers an hour, but you can study the brain of someone who's sitting very still. Você não é capaz de medir como está operando o cérebro de uma pessoa que está esquiando a 80 km por hora, mas você consegue fazer as medidas numa pessoa que está meditando. What these studies show is that as people meditate, parts of the brain that are called the default mode network become less active. O que se observa durante a meditação é que alguns parâmetros que são considerados o modo default, o modo padrão, se tornam menos ativos. The default mode network are the regions of the brain that are involved when you are worrying or thinking or when you're anxious. Esse modo default, padrão, é aquele modo que opera quando você está agitado, está ansioso. And meditation helps this activity to become much less. E a meditação ajuda esse tipo de atividade a ficar muito menos intensa. For people who meditate for many years, like Tibetan monks, there are even anatomical changes in their brains. Para pessoas que meditaram durante muito tempo, como os monges tibetanos, foram detectadas, inclusive, mudanças anatômicas no cérebro. Many people in the modern world meditate because of the health benefits in a secular spirit, as I already said. Muitas pessoas na atualidade meditam em função dos benefícios que a meditação traz dentro desse mundo atual. But that's not why people meditated in India or in Tibetan monasteries or in Christian convents or monasteries in contemplative orders, religious orders. Mas não é essa a razão porque as pessoas meditam nos ashrams na Índia, nos monastérios, em outros centros espirituais. They weren't meditating so they could become more successful in love and business. They were meditating because it was a spiritual exercise. Eles não meditam para se tornar mais bem-sucedidos nos negócios, mas eles meditam porque essa é uma prática espiritual. And the reason they were meditating is because in all religious traditions, the ultimate reality is believed to be conscious. E isso a meditação é encarada como importante porque se compreende que o trabalho a ser feito é elevar o nível de consciência através da prática espiritual. And the best way we can come into contact with that ultimate consciousness of the universe is through our own consciousness. E a melhor maneira de entrar em contato com essa consciência maior, mais ampla do universo é através da nossa própria consciência. The ultimate nature of reality, according to Advaitic Hinduism, is Sat Chit Ananda. A natureza essencial da realidade, de acordo com a tradição hinduísta, é chamada de Sat Chit Ananda. There are three aspects to ultimate consciousness. Sat means conscious being in the present, the ground of being, the ground of consciousness. Então, existem três aspectos, né? O primeiro, Sat, quer dizer the first is consciousness. Ground of being or consciousness. É a consciência ou, vamos dizer assim, a base do ser. Chit is about the is about the things you know, the things that are in the mind. Chit é sobre as coisas que você conhece, as coisas que estão na sua mente.
The Hindus call it nama rupa, names and forms. Os hindus chamam de namarupa, ou seja, aquilo que não tem forma. So chit is what can be known. Sat is the knower. Chit is about what is known. Então, o sat é o conhecedor e chit é aquilo que pode ser conhecido. And Ananda means joy or bliss. E Ananda quer dizer satisfação ou bem-aventurança. Ultimate consciousness, divine consciousness, is ultimately joyful or blissful. A consciência superior é necessariamente alegre, é da ordem da bem-aventurança. Whenever we come into contact with it through mystical experiences, we share in that joy or bliss. Sempre que nós entramos em contato com essa consciência superior, nós compartilhamos dessa bem-aventurança. Which is why ultimate spiritual experiences are usually blissful or joyful and make people extremely happy. Por isso que as experiências espirituais, as práticas espirituais, elas fazem com que as pessoas se sintam nesse estado de bem-aventurança e de felicidade. The Christian model of ultimate reality is very similar. It has three aspects. O modelo cristão de práticas espirituais é muito parecido e tem três aspectos. The ground of being is God the Father. A base do ser é o Deus Pai. When he announces himself to Moses in the Old Testament, he says his name is I am who I am. E quando ele se anuncia para Moisés, ele se mostra como aquele que é. I am, eu sou aquele que sou. Conscious being in the present. É o ser consciente no presente. The second part of the Holy Trinity is the Logos. A segunda parte da Trindade Sagrada é o Logos, The principle of form and order and structure and meaning. é o princípio da forma, da ordem e do significado. Very similar to Chit in the Hindu model. É similar a Chit no modelo hindu. And the Holy Spirit is the principle of flow or movement and change. E o Espírito Santo tem a ver com o fluxo, com a mudança. It's the spirit of flow, movement and change, and it's also joyful. E também tem a ver com a felicidade. I think that this threefold model of consciousness helps us to understand why different spiritual practices can all connect us with ultimate reality. Por isso, esses três aspectos, né, das práticas espirituais mostram como que nós podemos alterar a nossa consciência através da prática. Meditation primarily connects us with God the Father, or Sat, the ground of conscious being in the present. A meditação nos conecta com o princípio do Deus Pai, que é o sentido da base do ser. Spiritual practices like singing and chanting and sacred dancing connect us more with the realm of the spirit, the moving principle. Já o cantar e dançar nos conecta com o sentido do movimento do ser. And experiences of visual beauty, like beautiful buildings or beautiful flowers or beautiful people, connect us with the Logos, the principle of form and order. E a beleza das formas, das construções, nos colocam em contato
com o princípio da ordem e da estrutura. That's why we need a range of spiritual practices, not just one, because we can engage with these different aspects of ultimate reality. Por isso nós precisamos não apenas uma prática espiritual, mas um conjunto de práticas, de maneira que nós possamos desenvolver todos esses aspectos da vivência. Now I'd like to say something about rituals. Eu gostaria agora de comentar sobre os rituais. All religions and all social groups have rituals. Todas as religiões e grupos sociais possuem rituais. There are different kinds of rituals, São tipos diferentes de rituais. but one important kind are rituals of remembrance. Mas um dos mais importantes são os rituais de recordação. In many social groups, there are rituals which reenact the primary myth of the social group, the foundation story of that group. Em muitos rituais existe uma representação teatral de alguma coisa que tem a ver com as origens daquele grupo. For example, the Jewish ritual of the Passover, celebrated every year by Jewish people, Por exemplo, o ritual judeu de passagem, que é celebrado todos os anos. reenacts the dinner, the last dinner that the Jewish people had together when they were slaves in Egypt, before they began their journey through the wilderness to the promised land. E eles representam a refeição que eles tiveram juntos antes de abandonar o Egito em busca da Terra Prometida. By taking part in this Passover ritual, people become Jewish. It gives them their Jewish identity. Então, tomando parte nesse ritual de passagem, as pessoas se identificam, né? Se sentem realmente como judeus por estarem compartilhando dessa memória. And by taking part in the ritual, it also connects them with the past generations, all those who have done it every year, right back to the first Passover. Então, isso também faz com que eles se conectem com as gerações passadas, desde a primeira geração, quando ocorreu aquela passagem na saída do Egito. The Christian Holy Communion is similar. It refers back to the Last Supper of Jesus with his disciples. A comunhão sagrada no cristianismo remonta à lembrança daquela última ceia que reuniu Cristo com os seus discípulos. It was itself a Passover dinner. Foi também um jantar de passagem. When Christians take part in Holy Communion today, Quando os they cristãos become atualmente, part of the group. quando as pessoas participam de uma comunhão, elas estão se sentindo integradas no grupo. They share a communion together, they share a meal and become part of a social group. E elas se tornam, então, elas se conectam ao grupo e através da comunhão, elas se sentem integradas. Which connects them with other people in the present. Que também isso as conecta com outras pessoas do seu grupo religioso. And also links them to all those who've taken part in Holy Communion over past generations, right back to the first time it happened. E também as coloca em conexão com todas as pessoas que no passado participaram de rituais com comunhão até o início da era cristã. Then there are national and secular rituals like the Thanksgiving dinner in the United States. Existem também os rituais seculares, como a refeição de Thanksgiving, que é muito tradicional
nos Estados Unidos, a refeição de ação de graças. In November, American families joined together with their friends to celebrate this special dinner of giving thanks for surviving and being alive in the new world. Os americanos, sempre em novembro, eles se reúnem junto com as famílias para agradecer o fato de terem sobrevivido a todas as dificuldades e poderem estar juntos. They are reenacting the first Thanksgiving dinner of settlers from Britain in North America in 1619. Eles estão representando de forma teatral novamente o que aconteceu quando houve jantares para comemorar a libertação do jugo britânico. So they're reenacting that original dinner, giving thanks for their life in North America. And by taking part in this, they affirm their identity as Americans. Então, ao tomar parte nesses rituais, eles se sentem não só conectados, mas eles reafirmam a sua condição de americanos. Isso fortalece a identidade como americanos. Rituals in all traditions are conservative. People do things in the same way they've done them before, as much as possible. Os rituais são, por natureza, conservadores. As pessoas continuam fazendo os rituais da mesma forma que sempre foi feito. Ritual languages are usually archaic. They like Sanskrit in Brahminic rituals in India. Eles utilizam, inclusive, uma linguagem arcaica. Por exemplo, na Índia, eles usam o sânscrito, que é uma linguagem bem antiga. In the liturgy of the Coptic Church in Egypt, they still use the ancient Egyptian language, the only form in which it still survives. Nas reuniões religiosas dos coptas, eles ainda usam a linguagem do Egito Antigo nos seus rituais. In the Russian Orthodox Church, the liturgy is in Old Slavonic, a language not spoken anymore. Nas reuniões da igreja... what church? Russian Orthodox. Na igreja ortodoxa russa, eles ainda utilizam a língua eslava antiga, é uma língua que não mais existe. So why is it that rituals are so conservative? Por que será que os rituais são tão conservadores? I think there could be an explanation in terms of the hypothesis of morphic resonance. Talvez haja uma explicação na hipótese da ressonância mórfica. Morphic resonance is a memory principle. A ressonância mórfica é um princípio de memória. In the biggest picture of the universe, we can say that the so-called laws of nature are more like habits. No quadro geral do universo, nós podemos dizer que as leis da natureza são como hábitos. Each species has a kind of collective memory on which each individual draws and to which each individual contributes. Cada espécie possui a sua memória coletiva, a qual cada membro pode acessar e extrair informação. This is rather like the psychologist Jung's idea of the collective unconscious. Isso se assemelha à ideia do inconsciente coletivo de Jung. Morphic resonance works on the principle of similarity. The more similar something is in the present to something in the past, the stronger the resonance. A ressonância mórfica trabalha com a similaridade. Quanto mais similar alguma coisa é do que já foi no passado, maior a ressonância. Now, with those principles in mind,
let us look again at rituals. Então, com esses princípios em mente, vamos olhar novamente os rituais. In the ritual, people are doing the same actions with the same words, the same gestures, and the same kind of chanting and music that people used before. Nos rituais, as pessoas estão usando as mesmas palavras, os mesmos gestos, os mesmos cânticos que foram utilizados durante muito tempo no passado. And this sets up the right conditions for morphic resonance. E isso estabelece uma condição favorável para a ressonância mórfica. In rituals, people are consciously doing something in a similar way to the way it's been done before. And the result of that is a connection across time with those who have done it in the past. Nos rituais, as pessoas conscientemente estão fazendo alguma coisa que sempre foi realizado desde o passado e, com isso, eles estabelecem um contato com aqueles seres que os precederam. Spiritual practices are about connecting us with something bigger than ourselves. As práticas espirituais têm a ver com uma conexão com algo que é maior do que nós. They connect us with the ultimate source of consciousness itself. Eles nos conectam com a fonte última da consciência em si. And they also connect us with each other and with our ancestors. E elas também nos conectam com os nossos ancestrais, aqueles que nos antecederam. That's why they're so important. If we feel connected, we feel part of something bigger than ourselves, and that usually makes us feel much happier, much more linked up with other things. Então, com essas práticas, nós nos sentimos conectados com algo que é muito maior do que nós, e isso nos traz satisfação, nos traz felicidade. If we don't have these practices, we're separated, alienated, disconnected, and those are all conditions that lead to depression and negative emotions. Se nós não temos práticas como essas, nós nos sentimos desconectados, alienados, separados, e essa é a razão por que muitas pessoas acabam ficando deprimidas. Another kind of ritual are rites of passage, when people move from one social role to another. Um outro tipo de ritual são os rituais de passagem, quando as pessoas passam de uma condição social para outra. That's why there are rituals surrounding the processes of birth and death, when we literally change from one state of being to another. Por isso que existem rituais associados ao processo de nascimento e de morte, quando nós passamos realmente de um estágio para outro. Marriage is also another rite of passage, when we move from the state of being a single person to being part of a family, founding a family. O casamento também é um ritual de passagem, quando nós deixamos o estado de solteiro e ingressamos no estado de pertencimento a uma família. In many cultures, there are rites of passage on the threshold of becoming a sexually mature adult. Em muitas tradições, existe um ritual de passagem que ocorre quando o indivíduo se torna uma pessoa sexualmente ativa. Typically, the rites are different for boys and for girls. Os rituais são diferentes para garotas, mulheres. A common theme of these rites of passage into maturity is the theme of death and rebirth. Tipicamente, nesses rituais de passagem, existe a representação do processo da morte e do renascimento. There's often a symbolic death and rebirth in these rituals. Existe uma morte simbólica e um renascimento simbólico nesses rituais. But I think some of them actually involve near-death experiences.
Mas eu acho que alguns deles, de fato, envolvem experiências de quase morte. In the last 30 or 40 years, most people have become aware of the phenomenon of near-death experiences. Durante os últimos 30, 40 anos, muitas pessoas se tornaram conscientes de várias experiências, né, relatos sobre esse estado de retorno à vida, ou seja, passagem de quase pela morte. And near-death experiences are happening more frequently than ever before, thanks to modern medicine and coronary resuscitation techniques. E essas experiências de quase morte estão acontecendo com mais frequência em virtude do desenvolvimento da ciência, que está tornando assim possível o ressuscitar de pessoas. In these experiences, people typically find themselves floating out of their body and looking down on themselves from above. Nessas experiências, tipicamente, há a percepção da pessoa se dissociando do corpo físico e olhando para o seu corpo de cima. They often then experience going through a dark tunnel or tube. E depois eles experimentam, eles têm a percepção de entrar num túnel escuro. And emerging into a realm full of light and joy, where they are welcomed by ancestors or by spiritual beings. E emergindo do outro lado, num espaço luminoso, onde eles são recebidos pelos seres queridos e os seres que já morreram, seres espirituais também. They usually feel extremely joyful and happy. Normalmente eles se sentem muito felizes, muito alegres. And many of them want to stay there, but they have to come back because it's only a near-death experience. Muitos querem ficar lá, mas são forçados a voltar porque foi apenas uma experiência de quase morte, e não a morte em si. For many people who've had these experiences, which last only 2 or 3 minutes, their lives are completely changed. Para várias dessas pessoas que tiveram uma experiência que durou somente 2 a 3 minutos, a sua vida posteriormente mudou completamente. They often become less afraid of death and much more spiritually aware. Tipicamente, elas perdem o medo da morte e passam a ser mais despertas para o aspecto espiritual da vida. This, in fact, is a common feature of mystical or intense spiritual experiences. Isso também é comum com experiências místicas profundas. They change people's lives, even if they only last a few minutes. São experiências que mudam a vida da pessoa, mesmo que tenha uma duração muito curta, só de alguns minutos. I think that some rites of passage deliberately induce near-death experiences which have this profound spiritual effect. Alguns rituais de passagem propositadamente induzem esse estado de quase morte para promover essa experiência. One example that is hiding in plain sight is baptism. Um exemplo que muitas vezes está um pouco escondido, um pouco oculto na tradição, é o batismo. In the New Testament, we read that John the Baptist was baptizing people in the River Jordan by total immersion. No Novo Testamento, nós lemos que o João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão através de uma imersão total no rio. People were coming from all over the Holy Land, and No. sorry, there's an interruption. Ok, tudo bem. All right. People were coming from all over the Holy Land
and they were waiting on the bank of the Jordan. They went into the river and he held them under the water. Então, pessoas vinham de todas as partes daquela terra procurar o João Batista e ele as batizava, fazendo uma imersão durante um certo tempo total nas águas do rio. I think John the Baptist was a drowner. I think he was holding them under just long enough to make them almost drown. Eu acho que o João Batista, ele afogava as pessoas, ele mantinha as pessoas embaixo d'água o máximo de tempo possível que elas podiam aguentar sem se afogar de fato. Producing near-death experiences by almost drowning. Então, isso produzia essa experiência de quase morte através do afogamento. Of course, to do this properly would take experience. É claro que para fazer isso tem que ter uma certa experiência. He may have lost a few, especially when he started out. E talvez tenha perdido alguns quando começou a fazer essa prática. But that was before health and safety litigation and liability litigation. Mas isso tudo aconteceu antes que começasse as apólices de seguro e todos os cuidados de saúde que impõem uma série de restrições a qualquer tipo de prática. This had a profoundly transformative effect on people, and it only took 2 or 3 minutes and cost almost nothing. E isso tinha um profundo efeito nas pessoas e só levava 2 a 3 minutos de prática. 2 a 3 minutos de prática. One of the people who was transformed by it was Jesus Christ himself. Uma das pessoas que foi transformada pelo batismo foi o próprio Jesus Cristo. His first awareness of his deep connection with God occurred at the moment of his baptism as he came out of the water when John baptized him. A sua primeira conexão profunda com Deus aconteceu justamente nesse momento quando ele foi afundado e batizado pelo João Batista. In the early church, after a few generations, people started baptizing babies instead of grown-ups. Na tradição um pouco mais recente, as pessoas passaram a batizar os bebês em vez de batizar os adultos. They were no longer treating it as a near-death experience, but as a symbolic act. Então, eles deixaram de considerar como uma experiência de quase a morte, mas apenas como um ato simbólico. In the 16th century in Europe, during that ferment of ideas at the time of the Reformation, no século XVI, quando houve uma grande fermentação de ideias na época da Reforma, some of the most radical Protestants read the Bible, read about John the Baptist, and decided to start doing this again. Alguns protestantes mais radicais leram a Bíblia e viram o que o João Batista tinha feito e começaram a realizar esse tipo de prática novamente. They were called Anabaptists. Ana means again. They were people who believed in being baptized again as an adult by total immersion. E eles passaram a se chamar anabatistas, ou seja, aqueles que eram batizados de novo, já como adultos. They went round Northern Europe saying that they had died, that they had seen the light, and they had been born again. Eles diziam que eles tinham morrido e tinham nascido de novo e tinham visto a luz. These would be literally true statements if they had actually had near-death experiences by drowning. E isso era literalmente verdadeiro se eles tivessem tido essa experiência de quase morte com o afogamento. They were not popular with either the Roman Catholic or the Protestant authorities. Eles não eram muito populares em relação à Igreja Católica Romana e a outros protestantes. Many of them were persecuted. Muitos deles foram perseguidos.
And when the opportunity arose, many of them emigrated to North America. E quando a oportunidade surgiu, muitos deles migraram para a América do Norte. And gave rise to all the different Baptist churches in the United States. E daí surgiram muitas igrejas batistas nos Estados Unidos. And these are the churches in which people put the most emphasis on dying, seeing the light, and being born again. E essa é a religião que dá mais ênfase a essa prática de morrer, ver a luz e nascer novamente. I don't know how many Baptists in the United States today are taking this as far as inducing near-death experiences. Eu não sei quantos batistas nos Estados Unidos ainda acreditam e praticam essas experiências de quase morte. But the whole of the Baptist movement makes complete sense if many of the people within it were in fact experiencing near-death transformations. Mas esse movimento batista faz todo sentido se os seus membros estivessem, de fato, passando por experiências de quase morte. In the modern world, I think that one of the reasons that so many young people, at least in Europe, are interested in psychedelics is because they can produce something like a near-death experience. A razão por que hoje em dia muitos jovens estão interessados em drogas psicodélicas é porque também elas induzem esse tipo de experiência de quase morte. The American researcher Stan Grof studied more than 2,500 people who had taken LSD in the 1960s and 70s. O médico Stan Grof, ele estudou um número enorme de jovens que tinham tomado LSD e estudou o que aconteceu com eles. He found that many of these people had something very like a near-death experience under the influence of LSD. E ele realmente percebeu que muitos desses jovens que tomaram LSD chegaram a ter essa experiência de quase morte. They had felt themselves imprisoned, constricted, crushed, oppressed. Primeiro, eles sentiram oprimidos, como estivessem sendo amassados, né? Restritos. Then they'd had the experience of moving out through a tunnel or rising up to the surface of the water and coming out into the light. E aí eles sentiram a experiência de se mover através de um túnel ou sair da água e ter acesso a um mundo luminoso. Stan Grof suggested that these experiences of near-death type experiences were archetypal. E o Stan Grof, então, ele sugeriu que essas experiências de quase morte eram experiências arquetípicas. All of us have had the experience of being imprisoned in a dark space and being squashed and constricted and very, very uncomfortable. Todos nós já tivemos experiência de estarmos num espaço escuro em que nós nos sentimos abafados, nos sentimos aprisionados. After floating happily for 9 months inside our mothers, there came a moment when the contractions began and we began to be crushed and squashed. E depois de passar 9 meses no útero da mãe, nós sentimos que nós estávamos sendo comprimidos e expelidos ali daquele mundo. And then in the birth process, in a normal birth process, we came out through a dark tunnel, the vaginal canal. E aí, no processo do nascimento, nós passamos por um túnel escuro que deu origem ao nascimento.
And we came out into the light and started the life we're in now. E nós saímos na luz, começando a vida como nós a conhecemos. And Stan Groff thinks that near-death experiences, both induced by accidents and also by psychoactive drugs, or by rituals like drowning, near drowning, engage with that archetypal experience, which is part of the birth process. Então, o Stan Groff, ele acha que as experiências de quase morte, que são induzidas por acidentes, né, acidentes rodoviários, qualquer outro, e também por drogas psicodélicas, né, levam a essa experiência que é arquetípica e está associada ao momento do nascimento. And I don't think it's a coincidence that in the Christian tradition, the mother of Jesus is also the mediator of death. Não é por acaso que na tradição cristã, a Mãe de Deus é também a mediadora da morte. The bottom line of the most popular prayer to the Blessed Virgin Mary, the Hail Mary, A base da oração mais popular para Nossa Senhora is pray for us now and at the hour of our death. Rezai por nós agora e no momento da nossa morte. So the mother is also the mediator of the death process, which is a little bit like birth into another realm. E então a mãe, ela é mediadora desse processo da morte, que na verdade é o renascimento num outro domínio. I don't have time to talk about the other spiritual practices in my book. And in fact, I've written a second book with 7 more spiritual practices. Não vai dar tempo de eu falar das outras práticas que estão descritas no meu livro. E, na verdade, inclusive, eu escrevi um segundo livro que tem mais 7 práticas espirituais. The second book is called Ways to Go Beyond and Why They Work. E o segundo livro se chama Maneiras de ir além e como elas funcionam. I think there's a tremendous opening now whereby we can take part in a wide range of spiritual practices, whether we're part of a religious tradition or not. Atualmente existe uma abertura, né, para muitas oportunidades de práticas espirituais, sejam elas vinculadas a movimentos espirituais ou não. Now, this is not such big news to theosophists as it is to most other people. Isso não é uma grande notícia para teosofistas, assim como pode ser para outras pessoas. In many ways, theosophy has pioneered this spiritual transformation that's sweeping through the world. De certa maneira, o movimento teosófico foi pioneiro em trazer essas práticas para o mundo. There are a lot of people in the world who have never heard of theosophy and yet who are working in a theosophical spirit. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de teosofia, mas que estão trabalhando dentro desse espírito teosófico. And so I'd just like to end by saying I think we're on the threshold of a new era of spiritual evolution. E eu gostaria de terminar dizendo que nós estamos no limiar de uma nova era de evolução espiritual. Something that the founders of theosophy saw from afar, but which is coming nearer and nearer to us now. Os fundadores da sociedade teosófica visualizaram algo que hoje está muito mais próximo de nós. And it's a very exciting time to be alive. E nós estamos vivendo uma época muito excitante, muito especial para estarmos vivos. That's it. Thank you. Então, And thank you, Eduardo, for translating so well. Thank you. Thank you. I thank you also for such interesting teachings and experiences.
And we have a few questions. I'm going to pass to Eduardo in Portuguese, and he may translate to English. Eduardo, por favor, os campos morfogenéticos têm sido aplicados em diversas áreas fora da biologia. The morphogenetic fields have been applied to several areas outside biology. Like psychology, como direito e a psicologia. Like law and psychology. Quais as mudanças de consciência e transformações reais na vida das pessoas? What changes in consciousness and also in the behavior of people in real life? Que o senhor enxerga no futuro que a popularização desse conhecimento pode trazer? Can you envisage as this kind of knowledge is being made more popular? Well, morphic resonance basically sustains habits. It's about repetition and habit. A ressonância mórfica está relacionada aos hábitos, à repetição de hábitos. And the bad news is that habits can become very strong and they're hard to change. E a má notícia é que os hábitos podem se tornar muito fortes e ser um empecilho à mudança. But the good news is that when new things start happening, they can spread quicker by morphic resonance than they might otherwise do. Mas a boa notícia é que quando coisas boas acontecem, elas também podem ser espalhadas muito mais rapidamente do que seria possível de outra forma, através da ressonância mórfica. One of the areas where morphic resonance is important in the social and therapeutic area is in family constellation therapy. Uma das áreas que a ressonância mórfica é muito importante na terapia é Family constellation. Na constelação familiar. Essa é uma área... Systemic family constellations. Nessas constelações familiares, isso é muito presente. Which is a very important way of dealing with problems in families, which are like a memory in the field of the family from past generations. Então, é uma maneira muito prática de você lidar com problemas familiares que são resultantes de memórias que estão associadas ao passado da família. There are many people now practicing this form of therapy in Brazil, as well as in Europe and in North America. Tem muitas pessoas praticando essa constelação familiar no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos também. And I think this is one of the most important ways in which morphic resonance theory is being applied at present in therapeutic processes. E essa é uma das maneiras mais interessantes, eficazes, que o princípio da ressonância mórfica está sendo aplicado nas terapias. Temos uma segunda pergunta que trataria exatamente do conceito da constelação familiar. Como ele percebe a eficácia desta prática da constelação? E se houve uma boa amizade também com Bert Hellinger? The second question talks again about this family constellation and how do you see the results that have been obtained so far, and what's your relationship with Bert Hellinger? Well, Bert Hellinger was the German pioneer of this form of therapy. O Bert Hellinger foi o pioneiro dessa forma de terapia. And I first met him maybe 20 years ago in London. Eu encontrei 20 anos atrás em Londres.
I went to a workshop he was giving where he was practicing this form of therapy, and I was completely amazed by what I saw. Eu fui em um workshop em que ele estava praticando a constelação familiar e eu fiquei realmente totalmente impressionado com o que eu estava vendo. Because I thought what I was seeing was the morphic field of the family, and that I was actually seeing morphic resonance in action. Então, eu percebi que o que eu estava vendo era a ressonância mórfica em ação. Eu estava vendo os campos mórficos da família. And when I met Bert Hellinger, I told him that it seemed to me this was very related to morphic resonance. E quando eu encontrei o Bert Hellinger, eu comentei com ele que eu achava que tudo isso tinha uma estreita ligação com os campos mórficos. And he thought the same. He had read some of my books, and we got on very well. E ele achou isso também verdadeiro. Ele já tinha lido alguns dos meus livros e nós passamos a nos relacionar muito bem. Sadly, he died last year. Uma pena que ele tenha morrido no ano passado. But his work is continuing. His wife, Sophie, is continuing to lead his movement. Mas o trabalho continua e a sua esposa, Sofia, continua desenvolvendo esse trabalho. My own wife, Jill Peirce, is a practitioner of family constellations. A minha própria esposa é uma praticante da constelação familiar. So I actually see these going on in my own home quite frequently. Então, é muito comum eu assistir esse tipo de sessão até na minha própria casa constantemente. Of course, because of the present pandemic, it's not possible for this to happen with people in the same room. Por causa da pandemia, isso atualmente não é possível mais de acontecer com pessoas na mesma sala. But my wife is now doing them in an online format, and surprisingly, it works really well. Mas a minha esposa agora está fazendo a constelação online e, surpreendentemente, os resultados têm sido muito bons. Temos uma outra pergunta. Na linha de cantar e dançar, o que se pode dizer de tocar um instrumento e de apreciar a arte em geral? On the lines of dancing and singing, what do you say about being able to play an instrument and developing in this artful way? E apreciar a arte em geral. And to appreciate art in general. Well, I think art in general has always had a spiritual dimension. A arte em geral sempre teve uma dimensão espiritual. The first art we know about is about 40,000 years ago in ancient caves in Europe. As primeiras artes que nós temos notícia têm mais de 40 mil anos em cavernas antigas. With paintings on the walls of the caves. E aquelas pinturas rupestres das cavernas. And this art was almost certainly part of a religious ritual. It wasn't like an art gallery, a secular art gallery. It was put there for ritual purposes. E essas pinturas rupestres não eram como se fosse uma galeria de arte. Elas representavam rituais. And all religions have taken the arts very seriously and treated beauty as one of the ways of accessing spiritual realms. E todas as religiões sempre consideraram a arte e consideraram a beleza como um dos meios de acesso aos planos espirituais. Think of the temples of Egypt and of India. Pensem nos templos do Egito e da Índia. Or the great Islamic mosques in Iran. Os mosteiros, né,
All the great cathedrals of Europe, like Chartres and Lincoln and Salisbury. As catedrais maravilhosas que nós temos na Europa, and all the stained glass in their windows. com toda aquela arte que existe nos vitrais, And the beautiful music that's part of church services and religious rituals in many other religions. e também a belíssima música que faz parte dos rituais e das cerimônias religiosas em muitas partes do mundo. But in traditional forms of art, it's the artist is channeling this art as part of a spiritual purpose. Nas formas mais antigas da arte, o artista está canalizando a arte como uma forma de experiência espiritual. It's not about the artist being a famous person or about their individual ego. Não é o que está em jogo, não é a pessoa se tornar famosa e ter assim o ego promovido. And so I think that the arts have always been closely related to spiritual purposes until the modern secular world. Então a arte sempre teve relacionado com a experiência religiosa até esse mundo mais recente secular. In the secular context, it's all about the artist. We have a kind of cult of personality of the artist. Nesse mundo secular atual, o que é importante é o artista, né? É a pessoa, a personalidade do artista. And for artists who are materialists and atheists, it's very difficult for them to be inspired. E para os artistas que são materialistas, é muito difícil para eles se sentirem inspirados. To be inspired, you have to believe that the Spirit can work through you. Para ser inspirado, você tem que acreditar que o Espírito pode atuar através de você. But if you think there's no such thing as spirit, all that's involved is your own brain, Mas se você acha que não existe, que o Espírito não é alguma coisa que existe, tudo que existe é o seu próprio cérebro. then the art is literally uninspired. Então os artistas passam a ser não inspirados. Nevertheless, for many people who are professional artists and amateur artists and musicians, art is one of the ways in which their spiritual life is most vivid, through singing and dancing and music and beauty. Mas para muitos artistas, né, a maneira como eles se sentem conectados, inspirados, é quando eles estão desempenhando a sua função como cantores, como músicos. Esse é o momento da conexão. It's certainly an important part of my own life. I play the piano. E isso não é uma parte tão importante da minha vida, mas eu toco piano. So every day I play the piano, mostly Bach. E eu todo dia toco piano, especialmente Bach. And it's the quickest way I have of going into a different state of consciousness. Essa é a maneira mais fácil que eu tenho de entrar num outro estado de consciência. And I also enjoy singing. And my wife teaches singing and chanting. E eu também gosto muito de cantar, e a minha esposa ensina o canto. I go to church. One reason I like going to church is that it means every Sunday I get to sing. And if I don't go to church, I don't sing very much. E eu gosto de ir à igreja, porque a igreja é o local onde eu tenho a oportunidade de cantar. E se eu não for à igreja, eu acabo não cantando. And in the English church tradition, I'm an Anglican, in the Church of England, we have a wonderful musical tradition. So we have a beautiful choir in our church as well. So we have fantastic music. E especialmente na igreja anglicana, nós temos os corais maravilhosos, a música maravilhosa, que é muito envolvente.
é muito bem feita. Temos outra pergunta. Nas emoções de gratidão, gerando felicidade e bem-estar? When you feel gratitude, and this induces a feeling of well-being. Como as sinapses nervosas e os hormônios atuam no físico? How the nervous synapses actually work in the physical brain. And hormones, e os hormônios. And also on the hormones. I don't know of any studies where people have looked at the hormones or the nervous activity while people are being grateful. Eu não sei de nenhum estudo que as pessoas estudaram os hormônios ou as sinapses nervosas cerebrais durante momentos que as pessoas estão se sentindo gratas. But I think in general terms, the reason that gratitude is so helpful is because it's about flow. Mas a razão por que as pessoas se sentem felizes quando estão com esse pensamento de gratidão é porque elas entram num movimento de fluxo. The whole of nature is about the flow of energy, the flow of food, the flow of the air, the flow of light. Toda a vida tem a ver com fluxo, o fluxo do ar, o fluxo do alimento e o fluxo da vida como um todo. I think all of these are aspects of the spirit, which is the principle of flow or movement. E todos são aspectos do espírito que tem essa característica de fluir. And when we receive something as a gift, life itself is a gift. The food we receive is a gift. We may pay for it, but still, other people have made it, cooked it, grown it. These are things we receive. Quando nós recebemos um dom, um presente, por exemplo, a comida, né? Mesmo que nós temos que pagar pela comida, nós sabemos que para que ela pudesse chegar no nosso prato, né, houve todo um processo em que várias pessoas se envolveram na produção e transporte. And if we don't give thanks, then the flow stops with us. If we give thanks, we pass on the flow, and it flows through us, we become part of the flow of the Spirit. E se nós não agradecemos, nós interrompemos o fluxo. Ao passo que quando nós agradecemos, nós permitimos que esse fluxo que teve origem, né, em todo esse processo de produção da comida passe adiante para o mundo. I'm quite sure that this would be associated with changes in the brain and also in the hormones in the body. Eu estou certo que isso tem a ver com mudanças no cérebro e também nos hormônios da pessoa. And if the study has not yet been done, this would be a fairly simple study to do. E se esse estudo não foi feito ainda, esse seria um estudo fácil, simples de fazer. Temos uma outra pergunta. Nesse novo tempo, muitas pessoas se desconectaram com as práticas religiosas tradicionais. In this modern world, many people have disconnected from the traditional spiritual practices. Porém, se conectaram com outras, como neochamismo, aqui está escrito, e círculos rituais de tradições ecléticas e misturadas. And they have connected to neo-shamanism and other mixed type of rituals, new rituals that popping up in different places. Como você vê a conexão tradicional com a memória ancestral nessas novas tradições criadas por pessoas que vivem em meios urbanos? How do you see the presence of ancient tradition in these
new practices that are being born in the urban environment where people live today. Well, when people take up neo-shamanic practices, they are tapping into a different tradition from their own, obviously. Quando as pessoas passam a praticar práticas xamânicas, que são essas práticas são algo que são diferentes da sua própria tradição, da sua própria experiência. And one of the things we can learn from shamanic practices is a greater sense of connection with nature. E uma das coisas que nós podemos observar, sentir nessas práticas xamânicas é uma conexão maior com a natureza. But in shamanic cultures, the connection with nature is specific. It's about the place where the shaman lives. Mas a conexão xamânica original é diferente. É uma conexão com o território onde o xamã sempre morou. And if it's going to take root in modern lives, then it has to be rooted in place and in the nature of the place where the person is living. E para que essa prática possa se enraizar no local em que a pessoa está vivendo, ela tem que se adaptar e tem que passar a ser parte do local onde ela mora. One of the most interesting things that's happening in Europe at the moment is the revival of pilgrimage. Uma das coisas mais interessantes que está acontecendo, especialmente na Europa hoje, é a revitalização, o reaparecimento da peregrinação. And this is a literal expression of being on a spiritual journey. E isso é uma expressão literal de você embarcar numa jornada espiritual. Connecting with the countryside, with place, with tradition. É uma maneira de você se conectar com o território, com uma tradição daquele local. I'm talking about pilgrimage by walking, not by taking a plane or a car and just getting out of it at the sacred place. I'm talking about pilgrimage as a journey on foot. Eu estou falando de peregrinação que se faz a pé, não a peregrinação onde você pega um carro ou um avião para chegar em determinado local. In the 1980s, the great pilgrimage to Santiago de Compostela in Spain was revived after almost fading away. Em 1980, a peregrinação até Santiago de Compostela foi revitalizada e passou a ser utilizada por muita gente. In 1987, soon after this revival, about 1,000 people walked to Santiago. Em 1987, pouco depois dessa revitalização dessa trilha, milhares de pessoas caminharam através dela. Last year, 330,000 people walked to Santiago. No ano passado, 330 mil pessoas caminharam na trilha de Santiago de Compostela. And now, pilgrimages are being revived all over Europe. E atualmente a peregrinação está sendo restabelecida, revivida em muitas partes da Europa. In Britain, an organization called the British Pilgrimage Trust is reopening the ancient footpath pilgrimages. Na Inglaterra, existe uma organização, que é a organização dos peregrinos, né, britânicos, que está revitalizando as trilhas para os centros antigos de peregrinação da Grã-Bretanha. And these are all pilgrimage routes that go through fields and forests, not on roads. E são trilhas de peregrinação que passam através de florestas, através do campo, e não através de rodovias. And the people going on pilgrimages are not all devoutly religious Christians. E as pessoas que caminham como peregrinos
não são todos religiosos cristãos. Many of them are spiritual but not religious. Some of them are even atheists and agnostics. Muitos são pessoas espirituais, mas não religiosos, e alguns são até materialistas e agnósticos. And the pilgrimages are not only to the great cathedrals and sacred places, Mas a peregrinação não é só para as grandes catedrais e para os locais sagrados, but also to natural places like sacred wells and the sources of rivers. mas também para locais sagrados, como poços sagrados e nascentes sagradas. And I think pilgrimage on foot is one of the best ways of connecting with our own land and with our own traditions. E eu entendo que a peregrinação a pé é uma das melhores maneiras para nós nos conectarmos com o nosso território e com as nossas tradições. And in shamanic cultures, the whole culture is based on connecting with nature. And of course, people usually connect with it by walking around. E nas culturas xamânicas é muito importante a conexão com a natureza. E as pessoas realizam essa conexão andando através dos caminhos do seu território. So I think that pilgrimage is one of the best ways of trying to root exotic spiritual traditions in our own countries and in our own lives. Então, a peregrinação é uma maneira de você vivenciar essas tradições que muitas vezes parecem exóticas e transformá-las numa vivência pessoal. Gostaria de informar e pedir desculpas aos participantes, pois temos algumas perguntas sem tempo para a resposta. E aí eu vou pedir para o Eduardo Iver, no pouco tempo que temos, perguntar o que ele poderia dizer sobre seus encontros com o físico David Bohm, resumidamente. We're about to end our session, Rupert, but Sergio is asking you to describe a little bit how have been the meetings that you have had and the discussions you have had with David Bohm. Well, David Bohm was a great quantum physicist who also had a strong spiritual dimension. David Bohm foi um grande físico que também tinha uma dimensão espiritual muito forte. And of course, he spent part of his life in Brazil. E como vocês sabem, ele passou parte da sua vida no Brasil. He was persecuted in the United States, and he took refuge in Brazil, which welcomed him and enabled him to start a new phase of his life. Ele foi perseguido nos Estados Unidos e foi bem recebido no Brasil, onde ele pôde dar continuidade ao seu trabalho e a todas as suas pesquisas. I first met him in 1981 in connection with Krishnamurti, the teacher. Eu o encontrei a primeira vez em 1981, numa reunião junto com Krishnamurti, esse grande instrutor. Krishnamurti was very interested in my ideas about morphic resonance. O Krishnamurti era muito interessado nas minhas ideias sobre a ressonância mórfica. Because he thought they showed how people were interconnected with each other invisibly. Porque elas mostravam as experiências, né, como as pessoas estavam interconectadas, ligadas umas às outras. And David Bohm was interested in morphic resonance because he thought it fitted in with his idea of the implicate order. E o David Bohm se interessou também na ressonância mórfica porque ele achou que essa teoria se encaixava bem com as suas teorias da ordem implícita. We had several conversations about the relationships between morphic resonance and quantum physics. Nós tivemos muitas conversas
sobre a ressonância mórfica e a mecânica quântica, a física quântica. He thought that morphic resonance fitted in very well with his interpretation of physics. Ele achou que a ressonância mórfica encaixava muito bem com as suas ideias, experiências dentro do campo da física. He thought there was a kind of memory in nature which was expressed through quantum processes. Ele achava que existia uma memória na natureza que se expressava através de processos quânticos. And his ideas made almost the same predictions as morphic resonance, although they were put in a completely different language, the language of physics, not biology. E as suas ideias chegaram a conclusões muito semelhantes, embora elas tenham sido desenvolvidas no campo da física e não da biologia. Incidentally, a very good documentary came out about a month ago about David Bohm. É interessante que, recentemente, um documentário muito interessante surgiu sobre a vida do David Bohm. It's on YouTube, and it's called Infinite Potential, The Life and Ideas of David Bohm. Ele pode ser encontrado no YouTube e chama Infinite Potential, ou seja, potencial infinito, a vida e o trabalho de David Bohm. I don't know if anyone's translated it into Portuguese yet, but it would be good if somebody does, because it would be, I'm sure there'd be a lot of interest in this film in Brazil. Ele disse que não sabe se já foi traduzido para português, mas eu sei que não foi traduzido ainda, mas há um esforço atualmente no site da Infinite Potential, do potencial infinito, está previsto que as pessoas que se inscreveram vão ser avisadas quando a versão em português estiver disponível. I was telling them that the people that ask for will be noticed, will be advised that no, there is a Portuguese translation when it's available. It's not yet available. Uh-huh. Tentaremos uma última pergunta do YouTube. O senhor poderia aprofundar um pouquinho sobre o conceito de memória, já que estaria relacionado com os campos mórficos? Could you go deeper into the meaning of memory as it relates to morphic fields? E o que o senhor entende pela memória em si? É só propriedade do ser humano? And how do you understand memory? Is something that is specific, is something that belongs only to human beings? I think memory is in all of nature and is in everything in nature. Eu acho que a memória está em toda parte e está presente em toda a natureza. That's why I think the laws of nature are more like habits. É por isso que eu acho que as leis da natureza podem ser vistas como hábitos. And I think that our own memory depends on morphic resonance as well. E eu acho que a nossa própria memória depende da ressonância mórfica. The standard theory of memory within academic science is that it's all inside your brain. A teoria padrão que a ciência considera é que a memória está toda dentro do nosso cérebro. Memory is supposed to depend on physical traces inside the brain. A memória é considerada como dependente de traços físicos dentro do cérebro. People have spent more than 100 years looking for these memory traces and they haven't been able to find them. E os pesquisadores levaram séculos procurando os traços dessa memória no cérebro, mas não encontraram. I think that's because they are not there. E eu acho que isso ocorreu porque ela não está lá. I think our brains are more like TV receivers than like video recorders. Eu acho que nossos cérebros são mais como receptores de TV do que como
than with radio, you said? Than like video recorders. They're more like televisions. Do que registradores de vídeo. In the video, there is a physical memory storage in the videotape or in the hard drive or something like that. Quando você tem um vídeo que está registrado numa fita ou num disco duro. But in the television set, the information is coming into the set invisibly from outside it. Então, dizendo, no disco duro você tem a memória que está presente ali fisicamente. Já na televisão, a informação está sendo recebida e exibida continuamente. So the information is not stored inside the television. Então, a televisão não armazena a informação. It tunes into it. Ela apenas está em sintonia com a fonte da informação. And I think when we remember things, we tune into ourselves in the past. Então, quando nós lembramos alguma coisa, nós entramos em sintonia com o nosso passado. Memory is a kind of resonance from the past to the present. A memória é um tipo de ressonância do passado com o presente. Of course, if you damage the brain, you can affect memory. É claro que se você danificar o cérebro, você pode danificar a memória. If I damage your TV set, I could affect its ability to receive sounds or pictures. Se eu danificar a TV, eu vou também danificar a sua capacidade de receber imagens e sons. But that doesn't prove that all the people you see on television are actually inside your television set. Mas isso não prova que todo mundo que você está vendo na TV está dentro do aparelho da televisão. This has important implications for our thinking about death. Isso tem implicações importantes sobre a nossa noção de morte. If memories are stored inside the brain, then when the brain decays at death, all the memories will be wiped out. Se as memórias estiverem armazenadas no cérebro, na medida que o cérebro decai, destruído e desaparece, a memória também desapareceria. But if the brain is tuning into the memories and they're not stored there, the death of the brain will not necessarily eliminate the memories. Mas se as memórias não estão armazenadas no cérebro, mas são sintonizadas de uma outra região, então elas não desaparecem com a decomposição do cérebro. So I think that individual memory and collective memory are different in degree, but not in kind. Então, a memória individual e a memória coletiva são da mesma natureza, embora de tipos diferentes. In individual memories, we tune into ourselves in the past. Na memória individual, nós sintonizamos a nós mesmos no passado. In collective memory, we tune into lots of other people in the past. Enquanto que na memória coletiva, nós sintonizamos muitas outras pessoas que já viveram no passado. And the reason we have individual memories is because we're more similar to ourselves in the past than we are to anyone else. E a razão por que nós temos memórias individuais e conseguimos trazê-las até a nossa mente é porque nós somos muito similares com o que nós já fomos no passado. Okay. Nós só temos que agradecer muito. Eu vou pedir para o Eduardo traduzir para ele, que nós temos ainda perguntas que, se pudéssemos enviá-las para ele por e-mail, que se ele possa responder. São mais 4 perguntas apenas, e se ele pode responder posteriormente para atender o público que está fazendo bastante pergunta e não temos tempo, infelizmente. Sérgio is asking if we can send you a few questions that were made, but we don't have time to ask you to answer now, and if you could answer them later. I think there are about 4 questions only. All right. Send them, and I'll try and give, if they're brief, I'll
try and give brief answers. I can't give very long answers, but I'll try, yes. Certamente está disposto a respondê-las se elas forem curtas, e ele vai também responder de forma bastante condensada. Ele não tem como fazer respostas muito extensas. So specific questions, not something like, what is the nature of reality? Perguntas específicas e não perguntas qual é a natureza da realidade. Okay, agreed. Okay, we agree.